Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de agosto de 2010, sábado. O verbete é o 1674. 4 páginas, 43 logias e 10 máximos. O tema, complacência religiosa. A especialidade, parapatologia. A definição. A complacência religiosa é a disposição habitual ou tendência específica de as estruturas dos corpos ideológico ou teológico das religiões serem engendradas e acomodadas à leniência antipráticas anticosmoéticas, gerando condescendências capazes de expressar cumplicidades, conivências e comparsarias espúrias. As religiões tradicionalmente autoperdoadoras em nível anticosmoético, os bolsões conservantistas das religiões, os estigmas sociais gerados pelas seitas e religiões, os erros das visões obtusas, os excessos das abordagens filosóficas antilógicas das teologias e dogmatismos, as indulgências dolosas, as displicências dos religiosos profissionais, os males cronificados e insanáveis das religiões em geral, a bovinolatria, o fomento dos fanatismos religiosos pelos profissionais das religiões, a antifraternidade natural indescartável do sectarismo e do facciosismo de cada religião. Agora, tem uma série de condições, inclusive a licença para oprimir, abusar, insultar, perseguir, queimar, explodir, massacrar em nome de algum ser supremo. As comunex antigas, estagnadoras de consciências religiosas fanáticas na terra. A horda de guias amauróticos lutando empedernidamente contra os julgados infiéis. Quer dizer, julgados por eles como sendo infiéis, como sendo hereges, como sendo amaldiçoados, como sendo anticristo, os outros nomes que eles arranjam por aí. Agora, na numerologia, nós temos o seguinte que eu chamo a atenção de vocês. A pretensa assistência caridosa coexistindo com incentivos ao autoflagelamento. Como é que é? Olha a incoerência. A pretensa afeição fraterna coexistindo com o apelo ao racismo. Porque a maioria das religiões, para não dizer que todas, são sectárias. Elas não são universalistas. Ou você segue o Deus que ela tem, porque o seu Deus é o diabo. Agora, a pretensa candura melíflua coexistindo com a hostilidade aos críticos. A pretensa oratória clemente coexistindo com a execração dos discordantes. Inclusive tem a exprobação, manda para o inferno. O próprio Jesus Cristo falou que isso e aquilo, e amaldiçoou uma figueira, uma cidade. Tudo é religião. J. Cristo está no meio disso. A pretensa filosofia humanitária coexistindo com a barbárie das guerras santas. Olha a guerra. Olha os judeus lutando contra os islâmicos o tempo todo, eles são primos. A pretensa misericórdia divina coexistindo com a intolerância assassina. E outra coisa, eles falam da misericórdia ao mesmo tempo que eles fazem o index, librório, proibitório e excomunhão. A pretensa ideologia de paz e amor coexistindo com os anos de maldição e violência. E manda para o inferno. Agora, na argumentologia nós temos 6 categorias básicas das complacências religiosas de acordo com as correntes místicas existentes na Terra no 3º milênio. Observa bem, catolicismo, a complacência com sacerdotes pedófilos internacionais bifrontes. Eu estou falando aqui, são só um ou outro fatozinho, tem um monte deles, só olhar na internet. Espiritismo, a complacência com médios mercantilistas e mistificadores das indústrias da mediunidade. Hoje, a maior indústria que tem dentro do espiritismo é a psicografia. Islamismo,
a complacência com os homens, mulheres e gestantes bombas lavadas cerebralmente. Judaísmo, a complacência com o sionismo de belicídio permanente nas bases da lei de Italião, ou princípio de Italião. Protestantismo, a complacência com os monarquistas e tradicionalismos antidemocráticos. Umbandismo, a complacência com os despachos anticosmoéticos armados pelos próprios líderes profitentes do assunto. Agora, a remissiologia, nós temos 15 itens que nós destacamos. Anacronismo, antepassado de si mesmo, beatice, comodismo piegas e descrenciologia. Agora, fase enfática. As mega-reações internacionais contra as antigas complacências religiosas, ante as práticas anticosmoéticas, tornaram-se mais evidentes em função das supercomunicações modernas. Antigamente essas coisas todas eram acobertadas, hoje está difícil. Não há mais segredo na vida moderna. Isso não é só por causa da grampeação, não. É devido ao processo da supercomunicação. Como encara você as complacências religiosas anticosmoéticas? Você evita cumpliciar-se com tais práticas espúrias? Agora aqui, pergunta. Tem aqui 3 perguntas que são de ontem. E tem outras que são de hoje. As de ontem, que não deu ontem para responder tudo. Você sabe, conforme o dia está vindo mais de 40 perguntas de fora daqui, né? Nem sempre dá. Para compartilhar sobre o tema, foi feito um estudo sobre Alzheimer, e a Índia é o país com o menor índice que é atribuído ao uso diário do açafrão, ou a cúrcuma. O açafrão previne Alzheimer, segundo as pesquisas deles. A doença de Alzheimer, temida por todos, encontra sua menor taxa em países como a Índia. Pensa-se que o consumo diário de açafrão, especiaria amarela, constituinte importante da mostarda e do caril, é o fator responsável por essa evidência. O açafrão, na mesma família do gengibre, provém do caule subterrâneo de uma planta tropical, cuja ação terapêutica está a ser cuidadosamente estudada, porque está provado ser um poderoso agente anti-inflamatório com propriedades anticancerígenas. Desta ação anti-inflamatória também beneficia o coração, vasos sanguíneos e, obviamente, todos os restantes órgãos. Eu fui criado desde a minha infância com açafrão. Lá em casa era comum o processo do açafrão. Outra, sou brasileiro, estou morando na França há 2 anos e meio. Já fiz vários cursos de projeciologia e fui voluntário do primeiro Congresso de Conscienciologia em Brasília. Inclusive, me senti muito honrado de servir água para o senhor na mesa na hora do debate. Hoje queria muito assistir a tertúlia, mas não consegui a transmissão. Fiquei tentando até que deu no momento que você falou Paris sobre um livro de Flammarion. Fiquei super feliz, senti bastante assistência. Aqui o ambiente ficou gelado e senti o estado vibracional intenso. Quero ser voluntário de vocês aqui em Paris. O que vocês precisam de mim, podem contar. Au revoir. Ele está falando, au revoir. Ela começou falando, bonjour, Valdo. Quer dizer, é Valdo. Bonjour, Valdo. Agora, au revoir. O nome dela é Marili. Marili. Você sabe quem é essa moça? Eu já vi alguma coisa dela, eu me lembro mais ou menos dela. É Marili Caring, bro. Eu lembro dessa moça, eu lembro. Esse nome você não vai esquecer, o Caring. Agora, aí seria interessante, ela está em Paris, e Paris, você sabe que é um dos lugares mais difíceis da Terra, né? Para os processos avançados. Agora, a outra. O nosso amigo aqui, eu não vou ler tudo, porque ele escreveu muita coisa, mas só para dar um resumo, é o Roberto Furnari. Eu quero dizer para você o seguinte, o que é dissidência? E o que é max-dissidência e o que é mini-dissidência? Isso tem nos meus livros. Nós explicamos que o princípio da dissidência é quando a pessoa muda a ideologia dela. Ela não está de acordo com certos princípios, por exemplo, ela muda a ideologia. Agora, ela pode mudar para uma ideologia menor, então ela é mini-dissidente. Ou para uma ideologia maior, ela é max-dissidente. Eu, por exemplo, a hora que deixei o movimento espírita, eu acho que eu fui um max-dissidente.
que eu estou fazendo uma coisa que é mais abrangente do que o Espiritismo. Então, é Marx. Agora, por exemplo, tem muitos dissidentes que deixaram o nosso trabalho para fazer o show solo deles e que até agora eu não vi nenhum Marx dissidente. De modo que eu peço a você, Roberto, para examinar esse povo todo aí que você está estudando, para ver se tem alguém que tem ideia melhor do que a conscienciologia. Se tiver, você manda, traz para cá que nós vamos para o seu lado. Se provar para nós que seja superior em matéria de princípio que nós estamos fazendo, eu viro na hora. Até o momento, todo dissidente que apareceu por aí afora se tornou mini dissidente para nós. Se provar para a gente que ele é mais dissidente, a gente vai para o lado dele. De modo que essa é a nossa condição de dissidente atualmente. Com isso, nós respeitamos a opinião, o posicionamento de todo mundo. Cada um tem que ter liberdade de escolher o que pensa. Nós não doutrinamos ninguém e nem queremos convencer ninguém. Quem quiser estar conosco, nós estamos de braço aberto. Quem quiser estar longe, nós também estamos de braço aberto. Faça o que bem entender, isso é ótimo. Você fica livre da gente, a gente fica livre de você. Isso é o máximo. Agora, vamos estudar, porque às vezes vai aparecer alguma ideia superior àquilo que nós estamos trabalhando, né? Só faz 60 anos, no meu caso, né? Às vezes, eles conseguem arranjar alguma coisa. Eu estou só com 60 anos de praia. Às vezes já tem mais, né? Tudo é possível. Nós não somos donos da verdade. Aqui não tem verdade absoluta. Nós não somos cura-tudo, nem panaceia. Agora, aqui de hoje, o senhor disse que as consciências que evoluem mais rápido são strong profiles. Mas, no meu caso, o senhor disse que eu tenho que ser low profile. Poderia comentar? Sim. Por exemplo, eu, às vezes, sou low profile perante determinada pessoa. Ela chega com uma jactância enorme, como se fosse a imperadora do cosmos. Eu não posso chegar e mostrar para ela que eu estou sabendo alguma coisa superior a ela. Eu tenho que ficar por baixo, com calma, até a gente ter uma conversa. Agora, com o tempo, a gente vai ver. Aquele que for mais forte, engole o outro. O strong profile é o seguinte: se a gente basear na energia, quem tem mais energia e domina a energia consciencial, domina mais as coisas. Portanto, domina a outra consciência. Isso é regra internacional. Mas o processo todo é o seguinte: para dominar outra consciência, tem que ter com a cosmoética. Se não tem, não adianta nada. A pessoa tem energia demais se ela não sabe usar isso de maneira cosmoética. De modo que tem a hora que a gente tem que ter o strong profile e tem a hora que você tem que se aparecer como low profile. Isso faz parte do serviço e da condição. Você, por exemplo, você pode ser as duas coisas, depende da hora, da circunstância, do contingenciamento, ou seja, das conjunções da própria vida. A pessoa tem que ver. Quanto mais me aprofundo nos conceitos da conscienciologia, vejo que mais abrangente fica a minha mente e, em decorrer disso, a minha vida. Percebo, no entanto, que quanto mais aprendo, mais vivo no preso arbítrio. Não, é o arbítrio restringido que você quer dizer. Quer dizer, o arbítrio é a vontade da pessoa que diminuiu. Vejo que o livre-arbítrio só existe enquanto você não sabe, não entende o funcionamento de tudo. Mas tão logo tenha conhecimento, você não pode errar mais. Tem sido um grande alento para mim ter descoberto a conscienciologia que me libertou das crendices da religião. É uma pena que meus amigos e minha família estejam vendo o meu aprendizado com os olhos tortos, mas não vou voltar atrás. O senhor acha que estou errado em pensar desse modo? Como faço meus amigos e família? Olha, a primeira coisa é a seguinte: mostre seus exemplos de renovação. Demonstre a eles que você tem mais maturidade do que eles na hora que precisa. Mostre universalismo dentro da sua mega fraternidade. Com isso, pelo exemplo, você vai falar mais do que qualquer argumento que você apresentar. Isso é muito importante. Você agora já tem ideia disso e vê o valor disso. Portanto, não é tão difícil para você ser assim. Quais as principais doenças causadas pelo excesso de energia? Poderia nos esclarecer quanto à
fisiopatologia dessas enfermidades? Sim. A primeira coisa é o seguinte, nós temos que entender, quando a pessoa tem energia demais, a tendência dela é ser versátil, polivalente e ansiosa e quase sempre dispersa. Agora veja, é muita gente assim, principalmente nesse terceiro milênio. É muita gente que tem energia demais. Agora, o que se passa? Se a pessoa não souber canalizar isso, colocar no mega foco, ela se dispersa, perde tudo e ela fica um desperdício. Isso, então, são legiões de pessoas desse jeito. Agora, a coisa mais séria, não precipitar, não ter impulsividade, não ter ansiosismo, mas não ficar assim, é ficar assim. Esse é que é o importante para a pessoa saber usar as próprias energias. Agora, aqui a mesma pessoa. Estarei na próxima semana visitando o CAEC por um período de 7 dias. E estou determinando a melhor estratégia para otimizar meus estudos conscienciológicos. Minhas economias permitem fazer todos os laboratórios do CAEC, se fizer pelo menos 2 por dia. No entanto, não sei se é melhor priorizar exclusivamente o laboratório do EV, visto que o EV é essencial para o domínio das energias. O que o senhor me sugere? Não, eu vou te dar a dica mais inteligente disso. Você vai ao EV. Lá dentro do EV, você vai receber inspiração para ver o que você vai fazer com os outros laboratórios. Isso é que é o ideal. Se você já pratica TENEPS, é bom ir no laboratório da TENEPS. Esse é que a gente pode indicar mais sério. Agora, o mais é bom o próprio laboratório indicar a você o que você deve fazer. Se você chegar a uma conclusão que não teve ideia nenhuma, você vai no laboratório da pensenologia, que aí os extraterrestres vão dar um jeito em você. O que o senhor acha da grafologia? Aqui onde moro, em Fortaleza, a maioria das empresas estão utilizando a grafologia para admitir profissional. Até que ponto se pode considerar satisfatório esse tipo de exame grafológico para se saber características do candidato à vaga de emprego? Não, a grafologia ela ajuda muito, principalmente para ver os anarfas, quer dizer, o analfabetismo, o apedeutismo. Uma das coisas que nós fazemos quando a pessoa vai trabalhar no holociclo é, antes dela fazer lá o fichamento, eles examinam a caligrafia da pessoa. A maioria das caligrafias que chegam hoje, devido à educação, nem a pessoa que escreve não consegue ler aquilo que ela escreveu. Então, isso mostra o que a grafologia pode dar. Agora, por exemplo, pela grafologia, a gente sabe se a pessoa é egoísta ou não, se ela é vaidosa ou não. Tem uma série de condições. Agora, ó, tem que ser uma pessoa que já estudou grafologia sem influências religiosas ou místicas. Tem que ser racionalmente, de maneira lógica, cientificamente. A grafologia científica, ela existe, funciona. Eu andei estudando muito isso. É tanto que eu sei da história séria, mas eu vou ó, com o olho atrás do morro para examinar esse processo, que isso aí é difícil. Por exemplo, só dar uma dica para vocês sobre grafologia. Uma pessoa chega e você fala que ela quer fazer um exame. Então, o que é que eu fazia quando estava fazendo a grafologia? Eu falo assim, me dê todo o seu nome. Escreva aí, que eu quero ver como é que você escreve o seu nome. Escreva. Então a pessoa vai escrever. Então ela escreve assim, Ana Maria de Albuquerque Silva Teófilo. Agora, então eu pergunto para ela assim, você usa todo esse nome quando você assina as suas coisas todas? Assim, sim. Acabou. Só isso aí já define a opção de coisa. Aí a gente começa a examinar o tipo de letra dela. Se ela é rebuscada, se é simples, como é que é, tudo a gente vai ver. Isso mostra, em primeiro lugar, imaturidade dela. Está entendendo? Porque ninguém que tenha 5, 6 nomes vai ser lembrado com qualquer coisa. O máximo deve ser 2 nomes. Então, ela não tem contato bom. A comunicação é falha. E por aí vai. Então, a grafologia, ela pode dar indicações sérias. Agora, ó, vamos clarear. Só a grafologia, você não vai pegar bons funcionários, não.
É preciso conhecer a pessoa. Eu gosto mais da psicosfera. Vamos examinar primeiro a psicosfera. Vocês sabem o que aconteceu na minha empresa, né? Eles chamaram lá porque a turma estava querendo, que nunca tinha sido psicólogo nenhum, tinha entrado para fazer o levantamento. E essa minha empresa, ela tinha mais de 100 funcionários, quase 200. Então, o que se passa? Chamaram as duas moças para fazer. E eu falei, não, vamos chamar, porque a gente nunca viu, é bom todo mundo ficar sabendo e tal. Agora, no fim, eles fizeram o exame, e eu é que estava fazendo o exame das duas. E outra coisa, tudo especializado. São as melhores que haviam no Rio. Mas a hora de conversar, daí eu conversei, não, está errado, aqui tem umas coisas que vocês podiam melhorar. Aí as donas quiseram, não, mas você podia trabalhar com a gente. Entendeu? Devido ao processo de eu usar todas as dicas possíveis para enriquecer o exame psicológico do povo. Mas agora, elas eram boas. Mas eu ainda arranjei umas dicas melhores para elas. Elas gostaram. E outra coisa, elas ficaram bobas de ver o corpo de funcionários que nós tínhamos. Gente, o negócio era tão sério que às vezes era preferível a gente ficar com os funcionários do que mexer com o computador. Foi um custo até nós aderirmos com o computador. Foi só a hora que melhorava tudo, a eficiência, tudo. Aí é que ele passou para o computador. Porque o nosso povo é muito treinado, tudo especializado, muito sério. De modo que pense bem nessa questão de grafologia. Mas agora, tem que levar a ciência para lá. Há muita coisa fajuta de grafologia por aí. Gostaria de pedir a vocês esse auxílio energético para amplificação do meu aprendizado, para logo estar junto a vocês, auxiliando a todos. Tenho estudado bastante pelos livros e pelas tertúlias a Conscienciologia. Infelizmente, ainda me sinto bloqueado e com dificuldade, principalmente para dominar o EV. Desejo muito ir mais fundo, tenho praticado atalhos e tudo mais. Porém, sinto uma sensação de assédio extrafísico ou intrafísico, talvez, porém nem mesmo consigo identificar. Quero mais clareza nas minhas percepções e principalmente desejo, de uma vez por todas, perder o hábito de fumar maconha. Estou fazendo de tudo para largar esse hábito, mas às vezes me sinto assediado e preso nela. Essa ajuda energética será muito bem-vinda. Ok, eu vou colocar você na minha tenebra. Agora eu só te peço uma coisa. Interne-se durante uma temporada. Eu acredito mais, ou admito mais, ou aceito mais, ou tenho como princípio melhor, é a pessoa se internar para ela ter assistência, para deixar a maconha. Porque isso aí tudo é assíduo da abstinência. Vocês estão vendo que ele tem? Aí tem assédio. E outra coisa, maconha, aonde tem maconha, tem gente atrás. Comecei a praticar o EV diariamente e tenho sentido os benefícios, tendo maior disposição e sempre bem humorada. No entanto, senti a presença de consciência quando dormia e acordei repentinamente. Ocorreu também de alguém tentar entrar em minha casa com segundas intenções. Gostaria de saber se no início da prática do EV pode ocorrer coisas negativas, como atrair assaltantes, acidentes, ou se estou fazendo o EV de forma errada. Estou fazendo EV sempre tendo no pensamento a palavra proteção. E às vezes procuro somente me concentrar. Não, você está fazendo certo. É que você está levantando a poeira. Isso mostra que você deve ter assédio antigo. E agora, com EV, isso aí está incomodando os assediadores. Você tem que insistir. Fica firme que você está no caminho certo. Você vai superar isso aí. Quem são as personalidades que podem ser chamadas de gigantes dos séculos? E que tipo de tri-inteligência eles usavam? Não, gigantes dos séculos são aquelas pessoas que geralmente se salientaram e que ficaram registradas na história daquele país, ou daquele continente, ou daquela condição, daquela nação. Isso é que são chamados gigantes do século. Nós temos aqui alguns gigantes do século na Aleia dos Sábios. É só procurar. Por exemplo, o Apolônio de Tiana seria um gigante do século, tá certo? Por aí vai, tem outros mais, né? A pessoa é estudar isso aí. Agora, se você aparecer por aqui, você dá uma olhadela no caminho da lógica.
Você vai ver que tem umas 30 personalidades lá. Alguns deles são gigantes do céu. Frequentemente o senhor fala nas tertulias sobre Alzheimer e memória. Tenho 22 anos, leio muito, faço exercício físico e tenho problemas com a memória. Com frequência esqueço o que iria dizer em um diálogo ou o nome de uma pessoa ou termo. Não me alimento muito bem. O que pode ser e o que devo fazer? Não, primeira coisa, se você não se alimenta muito bem, tudo isso é possível. Primeiro, tem que ter uma dieta adequada para melhorar o processo da memória. Segundo, seria bom você estudar com um médico se você pode tomar o Tanacan, que é o ginkgo biloba. Isso aí pode ajudar você muito na recuperação. Agora, 22 anos, se você tem alguma coisa de memória, é preciso ver no seu histórico. Você teve alguma convulsão quando era pequeno? Isso aí é muito sério. Vocês sabem que antigamente no Brasil, as crianças, mais da metade tinha convulsão devido ao verme, verminose. Isso tudo, às vezes, depois pode dar uma certa consequência, ainda mais com 22 anos. O seu cérebro, por exemplo, ainda não está constituído. Só se constitui cérebro de uma pessoa ou uma mulher aos 26 anos. Você ainda tem 4 anos ainda. Está ajustando o cérebro ainda. Então, seria bom era você se alimentar melhor, consultar o médico sobre o processo da memória e procurar anotar as suas coisas. A memória também pode ser melhorada muito com os apontamentos, os registros. Tem que anotar. Em análise das guerras, obtivemos as seguintes informações. A Primeira Guerra Mundial provocou um custo de 208 bilhões de dólares. A Segunda Guerra atingiu a impressionante cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Para mim, foi muito mais que isso. Quantia que, se investida no combate da miséria humana, a teria suprimido da face da Terra. Isso tudo é bobagem, sabe por quê? Essa estatística é toda furada. Só o que os Estados Unidos já gastou lá, nessas 2 guerras que estão fazendo, e tem gente que calcula que tem vários trilhões, isso aí. Então, a Segunda Guerra, que matou tanta gente, é muito mais do que isso, bobagem isso aqui. Aproximadamente 110 milhões de homens e mulheres foram mobilizados, dos quais apenas 30% não sofreram morte ou ferimento. Ainda a humanidade criou pós-guerra, onde se investiu alguns milhares de milhões em armamentos. Por que depois de alguns milhares de anos no planeta, o ser humano, nesses últimos 100 anos, desenvolveu as piores armas e os piores conflitos? Onde foi parar a atual evolução do mundo? Quanto tempo o homem deve levar para reparar esses grandes erros? Qual é a sua prospecção para uma melhora no planeta? Olha, a minha prospecção está num livro que eu escrevi, tem 1584 páginas, chama Homo Sapiens Urbanizados. Lê lá que você vai ver o que é, o que são as conselhos. E o que eles estão fazendo, que a única saída para melhorar esse planeta é a Reurbex, a reurbanização estatística, para limpar o assunto, porque senão vai ter mais. Isso tudo é porque a pessoa chega e vê que ela tem mais disposição para matar os outros. A ciência melhorou o jeito de matar os outros. Tudo melhorou aí para matar os outros, por isso que tem guerra. Agora, para isso é preciso trabalhar. Agora, gente, eu queria hoje que vocês dessem aqui umas palmas para uma pessoa fora de série que está nos visitando hoje. Ela é uma atriz, o nome dela é Cassandra. É fora de série essa moça que eu estive conversando com ela, que a Malo trouxe. É essa moça que está ali, ó. De modo que... Ela já participou de uma série de filmes, uma opção de coisa, mas ela é poliglota, polivalente, fora de série, é sensitiva pelas coisas que a gente percebe, tem tudo. De modo que vocês olham bem para a moça, que não é todo dia que aparece aqui uma personalidade extraterrestre desse jeito. É bom vocês verem bem quem é. É ela que está perto da Malo, fora de série. Viu? Outra coisa, ela fala português, tá certo? Por incrível que pareça. Mais 5 idiomas, às vezes, né, vocês precisam, é bom conversar com ela para ver o que é que se passa. Pois é, não, preciso de mostrá-la com calma. Entende?
Você dá fazer uma performance, para ver, né? Atuar. Agora, ó, quando a gente fala atuar de ator, entende? Não é atuar de assédio, presta atenção, é interpretação. Uma vez eu fui falar aqui que eu estava atuando, né, do meu processo de histrionismo aqui para explicar as coisas. Eu estava imitando um padre, aquele negócio que eu às vezes imito, né, o melífluo de hoje. Meus irmãos, hoje nós vamos... Isso é... Está entendendo? Isso aqui é o melífluo. Então, o cara falou assim, mas vamos, você está fazendo uma atuação de assediador. Eu disse, não, isso é interpretação do ator. Eu estou interpretando. Atuar e interpretar é só o mesmo significado. Vocês estão entendendo bem, né? De modo que ela é de grandes atuações, todo tipo. Né? De modo que vale a pena a gente estudar o assunto. Agora, você está querendo falar? Pode falar. Ah, não quer não? Você está só segurando? Quero perguntar. Quer perguntar? Pode perguntar. O que você quer? Bom, na verdade, eu quero saber como assistir, através da TARES, pessoas tendenciosamente convencidas com os benefícios da religião. Sem a primeira coisa, você não tenta convencer ninguém. Você deu um exemplo calado e chama verbação. A verbação é o seguinte, primeiro você faz, depois é que você fala, se as pessoas forem solicitar alguma informação de você. Aí primeiro você faz, calado. Isso aqui é a verbaciologia. Você dá um exemplo. Entende? Eu, por exemplo, atualmente eu falo muito, porque eu estou com 78 anos, estou trabalhando nessas coisas faz muitos anos. O povo tudo achava, por exemplo, quando eu vim para cá, que eu era um visionário. Isso é uma loucura. Querer fazer isso tudo com voluntário, esse homem é doido, totalmente pirado. Entende? Eles falaram que eu era um furacão. O outro falou assim, um furacão furado. E por aí vai. Isso faz 15 anos. Agora a coisa é diferente, né? Então agora eu posso falar. Tá, quando eu vim, comecei a falar no meio do mato, pô, pastor, não, esse cara é doido. Mas é que eu queria confirmar o trabalho que nós estamos fazendo. O fato de pensar positivamente sempre ajuda. Pessoas ajudam. Pensamento positivo sempre ajuda. Pode ser até de religião que ajuda, mas não resolve. Se a religião tivesse já de ter resolvido, já teria resolvido. No entanto, a religião é que cria essas brigas todas. Não, eu fico vendo nesse Olha caso... só as brigas que tem aí. Todos esses grandes conflitos armados que tem na Terra, tem tudo base religiosa. Esse caso pontual, às vezes é um conflito que eu vejo, pessoas apregoando a religião, e assim, na prática, fazendo coisas totalmente opostas àquilo que estão até falando. Né? Então, assim, às vezes eu imagino. Agora, por isso que eu estou falando, não tente convencer o povo de religião, não que eles são fanáticos. Aí eu acho que se expõe ao assédio. Dê seu exemplo e vai em frente. Tentar convencer é uma exposição ao assédio também, né? Não, não é isso. A gente não deve tentar convencer ninguém de nada. A gente mostra o exemplo e dá informação. Quem quiser pega ou larga, esqueça. Isso aqui é o melhor. Convencer, quem quer convencer, é quem quer vender as coisas, é o vendedor. Está entendendo? É a pessoa que quer passar a perna no outro, etc. tal. É o povo que quer fazer descontinho, né? Fazer alguma negocinho. Isso aí não é bom, não. Nós temos que ser sinceros, claros, objetivos, racionais. Isso é que é o melhor. Para errar menos. É o jeito. Sim. Aqui na página 5, na pensenologia, o último item. Você pode falar mais detalhes da manifestação? A autopensenização, a crítica que você quer, é isso? O caso todo é o seguinte, a autopensenização, a crítica, a gente, querendo ou não, na vida humana, não podemos viver sem crítica. Agora, nós temos que viver dentro do mundo, do universo da crítica, recebendo crítica e fazendo crítica. Porque sem crítica não há evolução. Se eu ficar calado, você ficar calado, todo mundo ficar calado, o mundo vai ser uma pasmaceira. Nada evolui, nada caminha. Não há mais debate, não há discussão.
Não há processo de reputação, não há pesquisa, não há investigação. Ninguém cisca a verdade relativa de ponta. Então não vai ter mais novidade nenhuma. O mundo cessa, para a vida. Tudo fica dentro da regressão. Então, nós temos que ter a criticidade. Agora, o processo mais sério é o seguinte: antes de fazer a heterocrítica, que é a crítica que nós vamos fazer a respeito de outro ou de outra coisa, nós temos que ter a autocrítica, que é a crítica a nosso respeito. É através da autocrítica que a heterocrítica funciona melhor. Então, primeiro a autocrítica, depois a heterocrítica. Agora, com isso, uma autopensionização acrítica. A pessoa, por exemplo, ela pensa para pesquisar, mas ela tem que criticar aquilo, mas ela não lança pensamentos negativos ou energia negativa contra as pessoas ou as injunções que ela esteja estudando. Então ela vê aquilo sem ficar com raiva, ojeriza, ira, ressentimento, mágoa, não precisa ter. Então, por exemplo, eu já vi gente que é o seguinte, que chegou uma pulga e pegou a pessoa. Aí ficou a marca no braço. A pessoa passou a tarde toda xingando a pulga. Quer dizer, aí falta irracionalidade sobre todos os aspectos, não tem razão de ser. Isso é. Agora, veja, é da natureza dela, ela foi feita para aquilo. Agora, quem é que mandou ela ficar no lugar que tinha pulga? O problema é dela. Então, a culpa é dela. Ela estava no pulgueiro, foi pulgada. Não é plugada, não. Pulgada. Mas isso, no caso, seria a autopensionização crítica cosmoética. Né? Agora, a crítica, aquela que não tem nada, é preciso saber quando é que isso funciona. Tem que ir com calma. A autopensionização, a crítica. Nesse caso é negativo, né? Tem que ir com calma. Às vezes o processo nosso, em vez de fazer a crítica, é dar um exemplo para a pessoa. Isso é que é o melhor. Crítica pelo exemplo. Outra hora é fazer uma ajuda. Por exemplo, eu já vi muita mãe que fica criticando a criança sem expor o que é que está errado. O menino nem sabe o que é que está sendo criticado ou está contra ele. A mãe não explica. Por quê? Ela tem estupim curto. Quando tem estupim, porque tem umas que não tem nem estupim. Então acha, eu que criei o menino, eu que mando, eu faço o que eu quero. Isso aí é um problema. São essas que começam a criança, quando vai no supermercado, e ela anda como se tivesse dentro o chefe da polícia com as luzes acesas. Tem mulher, lá em Ipanema uma vez, que eu vi o negócio estava demais, eu virei para ela e falei assim, olha, eu estou com vontade de te dar um presente se você aceitar. Ele falou, o quê? Eu vou te dar as luzes da polícia aqui de Ipanema para você colocar no seu carrinho de bebê. Vai ser o máximo, vai ter menos acidente. Que ela criava problema onde ia com o carro de bebê enorme. Você sabe aqueles que tem umas almofadas, cheias de coisa, para cima, para baixo, e o dela. Então, olha só, você tem que colocar o carro da polícia aí, né? Chamar para abrir o caminho, que assim você não vai ter problema. Que ela vivia brigando, porque batia nas coisas, batia nos outros. Agora, esse dia eu tive que entrar, porque tinha um menino com um cachorro, e ela foi com o carrinho em cima do menino. O cachorro do menino avançou na dor. Foi se engranar para segurar o negócio. Agora, o garoto, o recém-nascido lá dentro daquela, entende? O figadal, não é fidalgo não, é o figadal, estava lá todo feliz, sem nada, olhando, pequenininho, não tinha culpa de nada, dureza. Se ele quer falar mais, pode. Bom, só para aproveitar, na antagonismologia, na página 6, começando no final da terceira linha, você tem aí o antagonismo. Heterocrítica cosmoética, que é a reprovação útil. E heterocrítica periférica, complacência explícita. Você poderia falar dessa heterocrítica periférica? A periférica, vamos entender bem, é aquela situação que a pessoa, ela, na verdade, ela não faz crítica.
ela só participa do assunto e passa a mão. Então, às vezes, fica pior do que tudo. É uma complacência, então, explícita. Ela abençoa, adoça, diminui o problema, e isso, às vezes, em vez de ajudar, piora tudo. Não resolve nada. Porque a pessoa sente que ela foi aprovada, então ela pode continuar fazendo a mesma tolice. É uma pseudo-heterocrítica, né? Na verdade, é uma pseudo. Tem muito disso. Eu estava lembrando aí que pela cidade, quando eu vi negócio de homem-bomba e mulher-bomba, na cidade, gente que não é da Conscienciologia, vou frisar, aí uma pessoa chegou para mim e falou, não, isso não é nada, que no Brasil se mata muito mais que a gente da colônia aí. Então, eles justificam... Primeira coisa, esse negócio quando fala matar, é o processo de morte, é um homicídio. Então, a primeira coisa tem que ver o seguinte, qual foi a causa? Qual foram as circunstâncias? Cada uma de um jeito. Não adianta querer comparar muita morte daqui ou morte dali. Tem que ver as circunstâncias. A morte que ocorre, por exemplo, no Brasil, a maioria de vida tóxica. Agora, veja, homem-bomba não tem tóxico. É o tóxico que eles têm é religioso. É o tóxico do fanatismo que faz o homem-bomba e a gestante-bomba. É o tóxico do fanatismo. Eles não tomam tóxico. Agora, no Brasil não é tóxico. Mas eles querem aquele negócio que existe lógica para tudo, até para homem-bomba, mulher-bomba, eles acham lógica. A pseudológica, ou a ilogicidade, ela pode ser criada para defender os maiores absurdos. Nós temos é que ter lógica séria por nós mesmos, porque senão nós estamos perdidos. Você não sabe para onde vai, né? Agora, existe muito isso em religião, né? Que eles defendem aquela... A religião começa por um erro básico. A intenção é muito boa, mas tem um erro básico. Qual que é o erro básico? É o dogma. A pessoa arranja um princípio e fica ali. Acabou. Isso não pode. Isso é verdade absoluta. Então não tem jeito de você defender a religião. A rigor não tem. Com lógica não tem jeito. Uma pessoa, por exemplo, vai falar assim, não, mas a religião ajuda. Sim, ajuda. Tem um monte de coisa aí que ajuda, mas não resolve. Se uma pessoa já está madura, ela não precisa mais de religião. Agora, há uma tapeação básica que chama falácia. A falácia é a demagogia. Essa demagogia que é o processo mais sério. E essa demagogia religiosa é muito mais forte, às vezes, do que a própria demagogia política. Mas tudo a gente tem que ver. Fazem o morticínio em nome de Deus, como lá no Oriente Médio, né? Um mata o outro porque se não, e o problema é esse. Da verdade, ele pode matar. Só essa guerra entre judeus e palestinos, há quantas dezenas de anos que eles estão? Teve uma guerra dos 50 anos e teve uma guerra dos 100 anos. Parece que eles querem ganhar isso aí, eles querem ganhar, sabe, o recorde. Deve passar mais do que isso, daqui a uns tempos já vai ter mais do que isso aí. Israel, desde que foi criado, está em guerra, né? Tá? O conflito armado lá nunca parou. Existem determinadas atenuações disso ou daquilo. Hoje mataram menos gente. Mas, olha, todo dia 50, 40, 60, 72 mortos, fora os feridos. Feridos às vezes vão 300, 200, 400. Isso é um absurdo, você pensar nisso tudo. Agora, o pior não é isso. O pior é que, atualmente, é muito carro-bomba e homem-bomba matando os próprios irmãos. É gente de outro partido político, outra religião política, ou outra política religiosa, um matando o outro. Isso é terrível, gente. Agora, eu só fico pensando, como é que essas pessoas conseguem ficar lá, né? Por que não desconfia para cair fora do lugar desse? Por que não vão fazer aquilo que eu falo? Passar fome debaixo do viaduto durante 6 meses para mudar a vida? Tem muitos casos de muçulmanos xiitas matando o xiita, matando o pensa bem. Sunita e vice-versa. Lá no Iraque acontece isso. Agora, vocês já pensaram tanto que matam? Agora, outra coisa, um dos piores argumentos é esse que você começou a falar, que é o que o homem te falou lá.
Não, mas no Brasil se mata mais. Quer dizer, o problema todo é competição de morte. Isso é loucura. Está tudo errado, tanto de um lado quanto do outro. Agora aqui, o processo é tóxico. Para melhorar o processo de tóxico, tem que haver educação. Eles estão querendo falar nisso agora. A situação parece estar começando a melhorar. É igualzinho o Rio. Estão começando a fazer agora uma técnica que eles nunca tinham feito. Parece que isso vai dar certo. É o que eu falava há 50 anos, eu já falava isso. É colocar o exército dentro da favela. Fazer quartel lá dentro. Muda tudo. Tem que dar um jeito. Eles começaram a fazer uma coisa mais ou menos parecida desse jeito. Tem que levar os quartéis para dentro das favelas. É o único jeito de melhorar isso aí. Agora, tem muitos analistas também que consideram o seguinte: esses grupos políticos radicais aí, e que dominaram, tipo nazismo, stalinismo, eles têm um fundamento religioso, aquilo não deixa de ser. Todo mundo. Agora, o que é engraçado é que isso, viu, Marco, que eles estão fazendo agora no Rio, foi o que eu falei lá no Menezes Cortes, na década de 70. Entende? Quando eu fui lá, no Menezes Cortes, que eles me perguntaram, o que é que você acha que devia de fazer? Eu falei assim, ó, a primeira coisa é o seguinte, tudo vai piorar, porque naquela ocasião já estava começando a ter assalto dos caminhões, os nossos mesmo, processo de entrega, já está começando. Eu falei assim, ó, isso tudo vai piorar. E a turma de advogado, e a turma que estava estudando isso também, tinha a mesma ideia que eu. Nós examinamos devido ao processo. Eu fui ver o tal, tirar um cara do presídio, para ele mostrar como é que ele assaltava um carro. Então, ele ficou na frente da gente, deram qualquer carro para ele. Ele só arranjava lá uns macetes que ele tinha na mão, uns tossos. Então, ele chegava de costa, começava a mexer assim, daí a pouco ele abria a porta do carro. Está na nossa frente, todo mundo viu, cheio de advogado, policiais, autoridades, tudo isso. Eu fui lá representando uma firma das maiores do Rio. Fui para examinar, e na minha condição de médico. E porque eu conhecia a área, que eu já tinha feito assistência, lá, os meus processos na Zona Sul, aquele negócio todo, eles sabiam. Eu tinha assistido favela, aquela coisa como médico, aquele negócio todo. Então nós fomos. Agora, nesse dia, então, é que eles previram também que os assaltos iam aumentar demais. Então, o que é que ia fazer? Aí eles me perguntaram, o que é que você acha que devia fazer? Eu falei assim, levar os quartéis para dentro das favelas. Isso tudo vai melhorar. Não é só assalto, mas a cachaça. Naquela ocasião, a cachaça estava pior do que a cocaína na época. Quando eu comecei a assistir o povo na favela da Rocinha, eu encontrava um monte de gente, eu não sabia se era cachaça ou se era cocaína. O povo tudo na rua, assim. Tudo entregas baratas. E eu tinha que assistir aquele povo todo. Isso tudo foi no início. Isso na Rocinha já era assim. Então eu falei com eles, coloque o quartel dentro da favela. Que assim, não tem outro jeito. Está lá dentro. Ou conserta a soldadesca, ou conserta os favelados. Agora, o ideal, vai consertar os dois, tanto soldado quanto favelado. Agora, o Rio está começando a fazer isso, mas ainda tem esses grupos extermínio, grupo não sei de quê, grupo daquilo. Ainda não está 100%, 100% ainda não está, não. Mas é o caminho. Agora, vocês sabem que eu fui chamado lá para ir no Menezes Cortes, que eu vi aquela demonstração do Rio de Janeiro com todos os dados em cima de uma coisa imensa, sabe? Uma miniatura do Rio, das ruas, do negócio todo plasmado. E a gente foi falando. Então eu falava com o dedo no lugar. Não, aqui nesse bairro e tal, como é que é, por quê? Agora, como eu andava muito com o meu Fusca, eu sabia onde é que tinha mais passarinho, onde é que morria mais passarinho, tudo isso eu falei com eles, assim, mas isso aí nós não temos nos nossos levantamentos. Aonde é que mata mais passarinho devido aos carros que correm mais? Entendeu? Até a rua eu dei para eles. E eu falei para eles, ó, se vocês quiserem, eu aposto com vocês, nós vamos lá agora. Eu garanto que tem 3 pássaros mortos agora, na rua tal. Podem ir lá. Eu não fui lá, que vocês sabem de onde eu vim, eles sabiam desde manhã, que eles me pegaram em casa. Então isso aí tudo era para fazer o levantamento. Foi depois daquele negócio que eles fizeram lá de trânsito, que andaram mudando o Rio,
mudaram a rodoviária, aquilo tudo. Eles me pediram opinião, como pediram opinião de outras pessoas, que tinham empresa, que conheciam o ambiente, que passava lá todo dia. Agora, o que eu vejo é isso, a minha ideia de 70, agora já tem gente que tem a mesma ideia, só que não é 100% a minha. Vocês já viram o que eles estão fazendo? Estão levando o soldado para ficar lá dentro. E estão reclamando que é muito soldado que tem que pôr lá dentro. Mas esse é o caminho. E foi isso que eu falei. Assim, é o único jeito de consertar isso aí. Por quê? Não tem jeito, não há dinheiro e nem, vamos dizer, vontade política para fazer a reorganização das favelas. De uma hora para outra. Não dá. Então, o ideal é levar o exército lá para dentro. Colocar lá dentro. Sr. Valdo. Eu penso que é uma saída. Vamos ver por onde. Sr. Valdo, aqui no B. Sim. Aqui, B. Na patologia, 7ª linha de baixo para cima, bem no finalzinho. A absolvição acobertadora do algoz, punindo antecipadamente as futuras vítimas. O senhor podia exemplificar? O problema todo é o seguinte, é aquela pessoa que é capaz de fazer a absolvição, você está entendendo? A cobertadora do algoz. E ele está punindo antecipadamente as futuras vítimas. Então, vem a pessoa da religião e abençoa. Então, o cara matou um. Então, eu falei assim, meu filho, então agora você reza 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, e procura não matar mais ninguém. Aí o cara vai para lá, mata mais, volta de novo. Ele dá mais 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Então, isso aqui, ele já está punindo as futuras vítimas, a hora que faz uma coisa dessa. O padre é também algoz. Na hora que ele fez a indulgência. Agora, o cara deu dinheiro para eles, acertou tudo. A mesma coisa é a questão da pedofilia. Agora, veja, o protestantismo começou por causa disso, por causa das indulgências da Igreja Católica. Tudo eles cobravam alguma coisa. Você está entendendo? E abençoar todo mundo. Indulgência, quer dizer, é um perdão das coisas para tirar dinheiro daquilo. Entende? Valdo, mesmo a pessoa fora da questão da religião, por exemplo, já chegando na própria conscienciologia, qual que de forma geral é o último dogma que a pessoa deixa? O último dogma mesmo da pessoa é a crença. É a pessoa acreditar em besteira. É o mito. É a superstição. Isso é a última coisa que tem. Aqui, por exemplo, entre nós, ainda tem gente que tem superstição brava sobre alguns aspectos bravos aí, sérios. Você poderia exemplificar? Por exemplo, um dia desse teve uma pessoa que veio me falar que não admite muito isso, que eu defendo a natureza, defendo os animais, os sub-humanos. Ele acha que a gente não devia perder tempo com isso. Isso é, eu falei para ele, falei assim, ó, isso é superstição belicista. Belicista, porque o cara, eu virei para ele e falei assim, ó, você já deve ter sido militar em muitas vidas anteriores, já matou muita gente. Então, para você, o negócio é matar gente. Agora, cuidar de bicho é perder tempo. Está entendendo? Isso é crendice, a coisa está muito enraizada na pessoa. Ela não consegue escapar disso. Ela acha que é mais importante o tempo todo cuidar das pessoas. Está certo. Mas nós não podemos esquecer do resto. Se você não cuidar da natureza, você não tem a sobrevivência das pessoas. Esse é que é o problema da ecologia. O povo ainda não entendeu isso. Essa turma que fica fazendo só guerra, igual a camarilha lá do Texas, por exemplo, dos Estados Unidos, só pensa em guerra, eles não estão pensando que estão acabando com os descendentes deles. A guerra só pode piorar tudo, em vez de ajudar. Tem que cuidar da natureza. E aquilo que eu estava contando aqui esses dias, aquela nuvem ácida que eu vi em Filadélfia. Gente, isso foi na década de 70, faz 40 anos. Já tinha chuva ácida. No caso de São Paulo hoje, né? Só para te ver. Mas São Paulo é a consequência que eu falei. Quantos anos eu não fui lá? Todo mês eu ia lá no primeiro domingo. Falava isso tudo, que ele jantou alguma coisa. O dia que eu comecei a falar mais, eu falei assim, Valdo, não fala, que vai dar pânico. Eu parei. Lá pela Santa, nunca mais fui a São Paulo também. Parei com tudo, eu não venho aqui.
Toda vez que eu ia lá, eu voltava com alguma coisa no meu nariz no Rio. No avião já tinha alguma coisa. No início eu desconfiava que fosse mais do avião. Depois que eu vi que mais era de São Paulo mesmo. E olha que eu olhava bem as coisas, tudo isso. Agora, a coisa mais séria foi um dia que eu cheguei no hotel, que eu ficava lá, porque às vezes eu ia dar o curso, 2, 3 dias tinha que ficar. Então eu ficava no hotel, nessa temporada que nós tínhamos a sede na Rua Augusta. Então, o dia que eu entrei no hotel, que eu falei aqui, 3 pessoas do hotel estavam com problema. Eu falei assim, então isso aí está danado, não dá mais. A situação está precária, a poluição já está atingindo todo mundo. Porque está tudo doente no hotel. Os que eram do hotel. Então, assim, ó, tem que dar um jeito nisso. Agora, isso é bem no centro de São Paulo, que era o meu hotel, com a situação toda. A barra já está pesadíssima. Agora, veja. Ontem, parece que foi a 15, lá, o número 12 de São Paulo, 12, né? Agora, a situação está precária pelo seguinte, devido ao problema, isso tudo é a poluição mesmo, é o problema da ecologia, a anti-ecologia. Pelo seguinte, aqui também abaixou, nunca aconteceu isso. Hoje, por exemplo, está um dos dias que tem, aqui fora, em certos lugares, é que tem a umidade mais baixa, que eu já vi aqui. Em certo lugar aí tem máquina que já registrou 15. Isso aqui nunca vi em Foz. Então vocês vejam que a terra toda está sofrendo com isso aí. Tem alguma coisa atrapalhada braba aí. É muito mais do que esse povo está falando sobre ecologia. Agora, ó, os países vão ter que tomar providência. Não tem jeito, porque vai mexer com todo mundo. Vai mexer no bolso deles, na família deles, nos parentes deles. Essas autoridades vão ter que se mexer. O mundo todo vai ficar enrolado com isso. Outra coisa, a hora que começar a soltar os icebergs maiores, isso vai dar mais problema ainda. Já está começando a soltar de novo. Saiu um aí que é uma loucura o tamanho dele. Como é que vai ser isso? Isso tudo demonstra o processo do calor. O processo está aumentando o calor. Como é que fica? Eu penso, gente, que a ecologia precisa ser mais falada, precisa ser mexida nisso. Agora, eu fico só olhando as coisas antigas, os troços todos meus de 70, só agora que está dando resultado. O negócio que eu falei da chuva ácida em Filadélfia, ainda nem tinha nome, eles não gostavam de usar, esse nome ainda não era muito usado. A hora que eu vi as nuvens cortadas, aquele negócio todo, as correntes ascendentes, tudo cortada, parecia que foi a faca, cortaram a faca, o negócio foi assim, ó, isso é poluição, isso é sujeira, olha o ar como é que está. Isso em Filadélfia. Nunca mais eu fui lá. Que provavelmente no futuro vai aparecer mais é a questão dos problemas derivados do celular, né? Do uso do celular. Mas o celular ele vai matar muita gente ainda, até o povo tomar providência. Muita gente está usando o celular agora e vai morrer mais cedo. Isso é inevitável, não tem saída. Já está provado. Agora, o melhor da história é que já houve uma voz séria que está começando a falar, já na televisão, que criança não deve usar o celular. O indivíduo cérebro que está em desenvolvimento afeta mais o cérebro dela. Já chegaram a comprovar isso. Se começar com a criança, já vai bem. O negócio já vai ajudar. Vamos ver, né? O que dá. Valdo, aqui no ar, aqui. O senhor fala que o temperamento é a última coisa que a pessoa muda. O senhor tem algum exemplo de alguém que conseguiu alguma biografia que o senhor estudou? E eu queria saber assim, qual que é o último ponto ali da pessoa antes de chegar no temperamento? Que a pessoa... Aí depende dela, precisa de ver qual a invirtude que ela tem para chegar no último. Sempre é um vício, sempre é um defeito brabo que ela tem. É o que nós chamamos de trafar. Precisa saber qual é o mega trafar que ela tem, que segura o temperamento, que ela não muda. Quase sempre é alguma coisa egóica, muito forte, egoística, muito braba. Isso é que você tem que examinar. Cada um tem uma tendência, mas geralmente o processo é egóico. Tem que examinar por aí. Você podia dizer que o mega trafar, então, é o limite da mudança do temperamento. Agora veja, às vezes o temperamento irascível de uma pessoa é o mega trafar dela. Por quê?
Isso aí é que é o mater pensene negativo que ela tem. O próprio temperamento. É tudo, é a mesma coisa. Lá no fundo, a situação é um carrasco. Está entendendo como é que é? Uma pessoa irracível. Essa que sobe pelas paredes, aquilo que eu conto de vez em quando, o caso daquele homem lá que eu vi, ó, que estava com a roupa toda arrumadinha. Então chegou a moça que era servidora lá da indústria e foi dar o café para ele. Na hora que foi dar, ele levantou a mão, bateu uma coisinha lá num pedaço, caiu o café que estava na mão dela, na roupa dele. Pronto. Ele começou, ficou encolerizado, aqui, ó, bate, coisa, a cara, os olhos ficam esbugalhados, ele subindo pelas paredes, devido às gotas na roupa dele. Entendeu? Então você veja isso numa pessoa dessa, já de idade, a vida toda feita, uma pessoa rica, com poder, uma opção de coisa, não precisa de nada daquilo. Quer dizer, esse temperamento é um dos piores que tem. E eu já vi isso demais, no Brasil, fora daqui, Estados Unidos, tem de tudo. E aí já não é só, é falta de educação, é falta de formação cultural, é falta de tudo. Mas tem algum traço que sustenta, né, esse temperamento dessa pessoa? O traço é o poder, entende? A vaidade, o egoísmo. Eu domino o mundo. Como é que uma moça vai fazer uma coisa dessa com a minha roupa? Você entendeu? O nível. Quer dizer, um homem que é um líder animal. Totalmente subhumano. Ele é um animal. Não tem compostura. Entendi. Não há posicionamento cosmoético. Não há equilíbrio na manifestação. Pensa bem. Então, isso sempre que é uma coisa à toa, né? Agora, veja, eu já vi gente que mandou a funcionária para a rua por causa de um processo desse. Uma bobagem dessa. A dona não tem culpa nenhuma. E das biografias que o senhor estudou, teve algum daqueles lá que o senhor notou que chegou perto ou conseguiu... Não, nas biografias que eu estudava, Luiz, eu guardava o seguinte: eu via quais eram os trafores da pessoa e os trafares. E aí eu fazia o contrabalanço da história, cotejava, para ver o que sobrava. A maioria dessas grandes personalidades que eu estudei, dentro do conscienciograma, elas estavam numa base de 40%, elas saíam bem. 40%. Mas agora, numa ou outra coisa, chegava a 60%, 70%. E sempre, às vezes, tem cada lacuna na personalidade desse tamanho. Fissura na personalidade enorme. O que é difícil é você encontrar uma pessoa que seja 50%, mas mais ou menos regular. Não tem nenhum mega trafar de 90%. Você está entendendo? Está tudo pequenininho, menor. Isso é que é o ideal. Isso é que é a coisa séria. Agora, para isso, ou você tem que ver bastante a vida da pessoa, ou conviver com a pessoa durante uma boa temporada para saber como é que ela é. Porque tem que ver na intimidade, é debaixo do mesmo teto. Isso é que é o ideal para ver uma pessoa. O mais é conversa fiada. Fora, a pessoa pode ser uma santa. Lá dentro, ela é uma serva, ela é um carrasco. Isso tudo tem, seja homem, mulher, todas essas coisas ocorrem. Então, precisa a gente ter cuidado. Olha só, agora que não tem mais jeito de esconder as coisas indoors, dentro da família, intramuros, dentro de casa, debaixo do mesmo teto, está tudo vindo não é só o processo de pedofilia na igreja, não. É tudo. As mulheres que apanham, o processo da pedofilia na família, as bobagens que os pais fazem com os filhos, está tudo aparecendo, não tem jeito. E nas suas retrocognições, o senhor lembra, assim, qual foi o ponto, mais ou menos que época que o senhor teve uma mudança de temperamento? Que tem nessa história, onde a gente aprende mais, é você saber superar os seus problemas de perseguições na infância. Eu acho que eu aprendi isso aí, uma das coisas mais sérias que teve. Porque nessa vida eu não tive problema sobre isso. Todas as tragédias, loucuras dos outros, doenças, acidentes dos outros, eles não me afetaram na minha infância. Eu superei o processo todo, inclusive os meus e dos outros.
Agora, eu lembrava de certas coisas do passado terrível, porque uma criança, se ela tem um pouco de racionalidade, ela examina as coisas e vê, e ela não tem poder para fazer nada. Ela não consegue superar aquela injustiça, aquela coisa. Então, em vidas anteriores, o que eu vi foi muito disso. Agora, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que você vai falar justiça, você precisa ter cuidado. Você querer fazer justiça, calma, vamos devagar. Então, a palavra justiça, para mim, hoje, ela tem outro significado. Entende? Às vezes, as maiores injustiças são feitas em nome da justiça. É assim que tem esse monte de gente que é condenado, o cara é inocente. Tem um monte de gente que o próprio Estado manda assassinar. É a cadeira elétrica e etc. Tal. Isso tudo é errado isso aí. Então o problema nosso é urubucervar o que nós podemos fazer. Agora, ó, foi isso é que me deu o processo da ideia de não subir no cavalo. Você está entendendo? Eu já nasci apiado. Eu nunca subi no cavalo. Isso é um negócio seríssimo, se você pensar. A sutileza do processo hípico. Eu estava olhando, por exemplo, agora as revistas da semana, a semana passada, trouxe a Atina Onassis, lá com o processo lá no Rio. O que é que a pessoa pode participar, como é que é. Grande, da hípica, e não sei o que é mais, tal. Vocês sabem que eu examinei isso tudo no Rio, né? Eu fui à hípica para ver o negócio de perto, vi o TUF, como é que era, os processos, a corrida de cavalo no Rio, para examinar, para ver a psicologia do povo, fui examinar aquilo tudo de perto. Eu achava um absurdo. Os caras falaram assim, onde é que você vai? Eu falei assim, ó, hoje, qual que é, que eu frequentava muito hospital, etc., para fazer assistência, né? Então eles perguntavam para mim assim, e hoje, onde é que você vai? Eu falei assim, hoje eu vou nos hospitais psiquiátricos piores que tem no Rio de Janeiro. Aí os caras falaram, não, eu te levo, onde é que você vai? Então tá, então vamos lá, é para Lagoa. Aí ele descia lá, eu descia na hípica. Eu falei assim, não, eu vou ficar por aqui. Eu falei assim, mas aqui não tem hospital psiquiátrico, não tem? Olha ali. Valdo, eu não estou entendendo. Aí é a hípica. Você quer mais hospital psiquiátrico que esse? Aí os caras falam, não, mas não é possível. Assim, desce do carro, para o carro aí, vem cá, vem comigo que eu vou te mostrar. Olha as loucuras que tem aqui dentro. Agora, a hípica, alguém aqui já esteve na hípica? Você já viu como é que ela é granfino? Tudo certinho? Soberanamente lindo, acertado, bonito, a grama, pintura, tudo. E os cavalos. De vez em quando um quebra a pata, pronto, e é sacrificado. Aí, o pior é que depois os cavalos eles ficam você sabe que se quebrar uma pata daquela da frente dele, o cavalo eles inutilizam ele na hora. Eles ficam tão faz acostumados. Uma ortotanásia. Mas não precisava ter isso. Eles ficam tão acostumados que daí quando o dono chega lá, eles já querem, porque querem... Agora veja, eu cheguei à conclusão, Luiz, que isso aí é uma das coisas mais sutis da história toda. É o processo do cavalo. Por isso que eu falo nisso. Cria muito problema. Porque eles não podem falar que eu sou efeminado por falar isso. Eles me conhecem. Qualquer coisa eu chamava o cara com a queda de braço. Entende como é que é? Nessa época era assim, não, qualquer coisa vamos ter uma queda de braço, vamos ver. Você vai ver se eu sou efeminado aí. Vamos ver como é que é. Porque você falando uma coisa dessa, né, fica um negócio meio desmunhecoso, como disse o carioca lá. Fica desmunhecoso. Mas você queria falar alguma coisa? Mesmo quando a pessoa não está envolvida com nenhuma religião, a gente observa que tem um traço de religiosidade em certos temperamentos. Isso é temperamento, né, Valdo? Não, é porque não é isso. É o temperamento que vem de 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. Quer dizer, tem que lembrar que o judaísmo tem 5 milênios.
tudo incute ali uma ideia que aquilo vai de um corpo para outro, de uma vida para outra, aquilo não sai. Essa repressão religiosa, a gente nota que ela esteriliza a criatividade, né? Total. Não permite a pessoa captar nada mais amplo. Por exemplo, o Espiritismo não tem criatividade nenhuma, não apareceu nada de novo faz 44 anos. Por quê? Chega aqui não pode passar, é a federação. A linha é a federação, é J. Cristo, é Allan Kardec. Você não pode falar nada acima disso, então não há pesquisa. A criatividade ela fica morta, a gente nota que fica... Catolicismo é a mesma coisa. Se você sair do direito canônico, dos princípios da Igreja, do Vaticano, o vaticanismo, você não pode falar nada. Na Igreja Católica não existe nada lá. Vai que? Excluindo-se o lado negativo das religiões, o que há de positivo ou não, nada de positivo sempre tem. O cara já nasce, já tem uma ideia de um ser superior. Aí tudo começa, a religião começa por aí. Aí vem os caras e põe a canga em cima dele. É a canga religiosa. É o fiel. Fiel é nome de cachorro. A gente chama fiel, titio, vem cá, titio. É isso, fiel, é isso. Em tertúlia anterior, o senhor fez referência ao pensamento atribuído a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fiquei impactado com sua interpretação. Depois de algumas horas, desimpactei-me e cheguei à conclusão que o senhor tem toda a razão. Eu estava... Esse aqui não viu o meu debate na televisão, né? Há quantos anos, né? Eu estava apenas condicionado a esse ensino. Se alguém afirmasse que é o caminho, a verdade e a vida, refutaria com toda certeza o suposto mestre. Agora, existe mais coisa, não é só isso não, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ele tem aquele, eu sou a luz do mundo. Você não falou aqui. Ainda tem isso. Ele falava que ele era a luz do mundo. Tem isso tudo aí. O J. Cristo foi o presidente honorário do clube da autopromoção na Terra. E agora os padres entraram na onda e fizeram toda a autopromoção através disso. É um negócio terrível, mas é verdade. Agora o problema todo é o seguinte... Ele não sabe que isso aqui é que houve aquele debate na época daquele filme Jesus, Maria, não sei o que tem. Isso, Marie. Pois é, que eu fui à televisão e que eles colocaram o padre, pastor, o Paulo Coelho, eu, etc. E eu levei o Novo Testamento, sabe, da Bíblia, e li para eles isso aí. E falei assim, olha... Esse é o J. Cristo de vocês, veja, olha o que é que tem aqui. Vocês são tudo fanáticos, esse homem. Veja, vocês acham que é a luz do mundo, vocês viram? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, não sei e tal. E outra coisa, o reino de Deus está próximo. Eu virei para ele assim, cadê o reino de Deus? Faz 2 milênios, vocês viram ele por aí, está na rua, está no bolso de vocês? Onde é que está esse ele? Isso na televisão. Aí, a moça que está dirigindo falou assim, doutor, agora, ó, deixa, vamos ver o que eles vão falar. Aí eu fiquei quieto, não falei mais nada, porque deu um impacto assim, ó, padre, pastor, Paulo Coelho, todo mundo calado, e eu lendo o texto deles. Eu falei assim, eu vou ler o texto de vocês, é o Novo Testamento, novo, com o negócio todo. De modo que isso apareceu na televisão, etc. Tal. No fim foi o Aue. Foi lá uma boa parte do debate que nós fizemos devido àquele Jesus, Maria, não sei o que é. Não é isso? Foi por causa desse filme que eles me chamaram. Agora, a dona lá já sabia que eu era assim, já conhecia tudo. A nossa amiga era muito boa, que dirigiu o programa. Agora, tinha umas 10 pessoas, todo mundo falando. Agora foi uma bomba. Eu fiquei quieto depois para ver o que ia dar. Ninguém quis entrar em muito debate comigo, nada. Ficaram caladinhos, porque não tem jeito. Contra fato, você não vai discutir, né? Agora aqui, o que o senhor acha da auto-hipnose? Ela poderia curar a fobia social? Olha, hipnose é uma coisa séria, mas às vezes pode ser usado. Hoje em dia estão usando mais a hipnose para fazer anestesia. E às vezes resolve. É muito positivo a gente pensar. Mas tem que ser feito com pessoas técnicas. Hipnose é um assunto difícil, porque a maioria das coisas erradas que tem na sociedade humana, que é patológica, é devido à hipnose. É lavagem cerebral. De modo que tem que ir com calma nessa questão de hipnose. Tem que saber escolher quem é que faz.
Tem que ser técnico, dentro da ciência, para não haver mais lavagem cerebral. Já tenho certa facilidade em instalar o EV e mobilizar as energias. Também consigo manter meus pensamentos na cosmoética e no universalismo durante essas manobras. Mas durante as mesmas, às vezes, aparecem pensamentos ruins e tenho certeza de que não são meus. Gostaria de alguma dica sobre como parar de ter esses pensamentos. Eles atrapalham e me fazem perder a concentração. A primeira coisa é o seguinte: se aparecem os pensamentos que não são seus, é muito fácil, é só você recusar a entrada desse pensamento. Nós chamamos isso de exupensene. Trava a entrada desses pensenes na sua cabeça. Pense por você, não deixe ser pensado por outros. Esse é que é o caminho que você tem que acabar com a história. O problema é seu. Agora, a concentração é sua. A vontade maior é o maior poder que você tem, a sua vontade. A intenção é sua. Trava a entrada dos exupensene. Ex quer dizer de fora. Para com isso. Pense os seus pensenes e esqueça o resto. Vá em frente. Como auxiliar sem cometer estupro evolutivo as crianças que, por falta de opção, acabam iniciando a vida acadêmica em uma escola religiosa? O senhor mesmo passou por isso. Estou certo? Qual a melhor maneira de fazer o confronto crítico entre o que se ensina de religião em uma escola e a conscienciologia? Olha, a melhor coisa é o seguinte, é tirar as crianças para uma escola que seja totalmente laica, baseado na seguinte situação. A nossa Constituição é laica, não pode ter ensinamento religioso, mas o Brasil tem disso tudo. Então o negócio é tirar a criança da escola religiosa. Isso é o melhor que a gente faz. Eu, por exemplo, não estive em escola religiosa, mas eu tive aulas de moral cristã, que é o catecismo espírita, durante uma boa temporada. Eu aprendi espiritismo muito pequeno, eu era garotinho. Aprendi tudo, porque o professor ensinou tudo que tinha sobre o espiritismo. Foi aí que eu comecei a criticar o próprio espiritismo, porque eu comecei muito cedo, estudava demais, eu vi tudo. Mas agora, nunca estive em escola de padre, nem nada disso. Vocês têm uma ideia? A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu já tinha mais ou menos 50 anos e fui lá porque morreu uma pessoa que era muito chegada ao meu sócio. E eles iam fazer uma missa de corpo presente com o homem que morreu. Então meu sócio me pediu para ir, eu não podia recusar. Eu fui lá para ver a missa de corpo presente, eu nunca tinha visto missa nenhuma na minha vida. Entendeu? Eu já tinha 50 anos. Por quê? Eu já era contra a igreja e os padres, porque eles roubavam os namorados, nossos amigos, o negócio tudo lá na minha terra. O negócio era terrível. E todo mundo sabe como é que era. A festa de Nossa Senhora da Abadia, da água suja, que hoje eles transformaram aqui lá na Romaria, tinha prostituição. O negócio, a prostituição junto com a profissão, a procissão. De um lado é a profissão, do outro lado é a prostituição. E os padres tudo sabendo aquilo e complacente, abençoando todo mundo. A situação é essa. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial teve bispo e arcebispo que chegava e abençoava e jogava água benta nos canhões da nação para combater o adversário. Isso tudo aconteceu na Europa. Tem fotografia, mas a Igreja Católica começou a acabar com essas fotos todas. Tinha foto dos caras jogando água benta nos canhões. Eu vi isso na minha infância, já procurei essas fotos, tudo quanto é lado. Tem revista que andaram publicando, mas tiraram tudo. Você não vê mais essas coisas. Abençoando os canhões para a vitória máxima. Muita gente fez isso. Qual o fator ou fatores mais importantes para a escolha e fixação do sobrenome pessoal? Quando saí do Brasil, adotei o primeiro sobrenome em função de costumes locais, mas atualmente tenho dúvidas acerca dessa escolha. Não, o problema todo é o seguinte: você, se pode escolher um nome, o ideal é ficar com 2 nomes se você quer ser conhecido ou fixar o seu nome em algum trabalho. É muito importante a pessoa aparecer com 2 nomes só. Eu estou vendo que você tem 3. Tiro do meio. Isso é que talvez seja o melhor. Agora, o mais, honre esse nome. O problema não é só
o nome. O problema é a personalidade. A personalidade é superior ao nome. Veja o que você faz. Na fatologia, página 5, na antepenúltima linha, as duas faces da complacência perante a cosmoética. O senhor pode comentar? O problema todo é o seguinte. Fatologia, número 5, página 5, antepenúltima linha. As duas faces da complacência perante a cosmoética. Está no fim da página, passando para a outra. O problema todo é o seguinte, a complacência, ela pode ter uma parte boa, que você está abençoando a pessoa, está ultrapassando aquilo, está sobrepujando a coisa, e você está perdoando a pessoa. E tem outra que você está sendo comparsa, você está sendo conivente. O negócio está errado demais, você tinha que falar a verdade para a pessoa, você ultrapassa aquilo, passa por cima, abençoa, faz o beneplácito, e com isso você não está ajudando ninguém. O que falta então aí é a pessoa ficou na TACOM e esqueceu da TARES. A TACOM é justamente essa consolação. Então você consola todo mundo. O cara matou 5, você vai lá, consola ele volta, você abençoou ele. Ele volta, mata mais 5, você vem e abençoa de novo, por aí vai. Então, essas duas faces da complacência, tem um lado que pode ser positivo e tem um outro que pode ser negativista. E você pode arranjar uma interprisão grupo kármica com isso. Minha sogra, o namorado dela e meu namorado são fumantes. Eles moram em um apartamento fechado, que cheira cigarro em todos os cômodos. Tem um filho de 1 ano que sofre sempre com a fumaça. Devo falar com ela? Não, você deve brigar com todo mundo o mais depressa possível. Não é falar, não. Isso aqui é problema de briga para defender seu filho. O filho com 1 ano de idade, o que você está esperando? Dá um jeito. Primeira coisa, chega para o pai do filho, pai do seu filho, que é o seu maridinho, e fala para ele, como é que é? Você quer matar o nosso filho? Você queria ter o filho para matá-lo com tabagismo? Dá um jeito, mostra a verdade, fala isso na cara. Isso aqui, ó, é que é impacto-terapia. Aqui, ó, não pode ter complacência. É falar a verdade. Não interessa se vão entender, se não dão. O problema é falar. É a cirurgia, isso precisa falar. A criança tem 1 ano, ela não tem culpa disso. É o fumante passivo com 1 ano de idade, esse menino vai dar, no mínimo, alguma coisa de pulmão em pouco tempo. Isso aí é inevitável. Agora, na 5ª linha, 9ª linha, o correto seria o infabilismo das confissões religiosas. Deixa eu ver onde é que está. É assim. É a 9ª linha. 3, 6, 9. O farisaísmo. E o infabilismo. Esse aqui está na cara, né? Tá óbvio. É isso mesmo, você tem toda a razão. Agora, gente, hoje eu queria que vocês batessem aqui umas palmadas também para uma pessoa que está completando aí os seus 20 anos de idade. É o Luiz Antunes. Onde é que ele está? Ele já foi embora? Ele não quis ficar? Vamos dar a Ele vai escutar os ecos das nossas palmadas. Valdo, É o jeito, sim. Na sinonimologia caberia a omissão deficitária? Pode pôr aí. Porque nasceu dentro da religião a omissão deficitária. Ela já nasce escondendo. Tem muita coisa. Isso aqui, Marcos, isso aqui só dá uma enciclopédia, esse assunto. É muito trabalho. Tem. Professor, aqui em cima. o Valdo, eu estou dando uma olhada aqui. O certo é infalibilidade. Eu acho que está certo o infalibilismo aí, viu? Porque aqui está o infabilismo. A pessoa está querendo a infabilidade. Se for falar da infabilidade, ela está certa. Aqui do jeito que está certo. Eu sei disso. Mas eu só anotei aqui para me ver meus originais. O meu lá, eu acho que é o infabilismo, está certinho. Eu não vou mudar, não. É porque é infalibilismo. Não? Infalibilismo, eu sei. Professor Valdo. Professor Valdo, aqui letra B. Letra B. Aqui, sim.
O senhor comentou que o último dogma do ranço religioso que a pessoa se libera é a crença relacionada ao mito e superstição. Então, eu gostaria de entender melhor qual é a base dessa necessidade humana, subcerebral, de acreditar em um ser superior e como é que a gente pode estar auxiliando, que o senhor comentou que nós temos muito aqui ainda na CCCI. Como é que a gente pode estar auxiliando para que nós possamos fazer a reciclagem desse padrão de crença? O problema sério, Luimara, é que nós todos fomos sub-humanos antes. A questão de sub-humano, nós já tivemos tudo que você pensar em matéria de animal, em bicho, o processo brutal da própria vida. Pensa bem o que é que nós já não passamos como sub-humano. Então, na hora que a pessoa começa a ter um pouquinho mais de luz da história, ela reconhece que tem gente superior a ela. Na hora que ela reconhece esse processo superior, ela começa a divinizar o processo, para ver se caminha mais depressa, fazer um negocinho, andar mais rápido. Então, a religião já é feita com uma intenção, não só de melhoria, mas de tirar vantagem. É o processo da vantagem. Então, a vantagem é básica nessa questão. Agora, todo mundo caminha para isso devido ao processo da subhumanidade. Você já pensou, a gente como bicho, o que a gente já não sofreu? Pensa bem, a lioma, essa hora, na África, está procurando a zebra. Então, ela deixa, as zebras todas vão passando. Então, ela vê uma zebra que está mais nova e que ficou na rabeira, no rabo da manada. Ela avança em cima da zebra, vai no gogó da zebra, no pescoço, mata a zebrinha e leva para os filhotes dela. Agora veja, isso é struggle for life. A vida toda é feita desse jeito, uns comendo os outros, literalmente, engolindo, deglutindo, mastigando. Isso tudo criou uma condição em todo mundo. Parece que a evolução é feita desse jeito. Por isso que todo mundo quer arranjar alguém, quem é que dirige isso, como é que é a situação. Aí vem o processo da religião. Agora, a religião, nesse ponto, ela atenua uma porção de coisa, ajuda um monte de coisa. Mas lá pelas tantas só começa a piorar tudo. A coisa vai piorando, aí vira guerra. E aqui a gente tem o princípio da descrença e a base da conscienciologia na experimentologia. Aí acabou tudo, você riscou do mapa e tudo isso. Religião, a subhumanidade, vamos dizer, a ilogicidade, a irracionalidade, o absurdo, tudo isso desaparece. O que você quer é saber por você. Não, eu quero vivenciar. Eu quero saber o que é real. Não adianta o que você está me falando. Eu não tenho essa experiência. Eu vou fazer, depois nós voltamos a conversar. Então não vai. Mudou tudo. Eu acho que essa é a base da nossa terapêutica e agora, é lógico que isso que nós fazemos é antipático, dá muito mais trabalho, precisa de mais inteligência para isso. Uma pessoa de pouca inteligência não vai entender nada que nós falamos aqui. Aqui tem que ter pelo menos uma inteligência vulgar. A consciência, a maioria não admite o que nós estamos falando. Não tem jeito. Ela ainda é muito sub-humana. Presta atenção. Observa esse povo, por exemplo, da homem-bomba, mulher-bomba, menino-bomba, gestante-bomba. Há muito de sub-humanidade nisso. Uma mulher que está com rebento na barriga, de 5 meses, está esperando nascer o filho. Ela chega e coloca aquele monte de explosivo no corpo. Mata ela, a criança e um monte de gente em torno dela. Só pode ser subhumana. Não interessa qual é a filosofia religiosa que ela arranjou, o princípio que ela tem para ir para o paraíso com aquilo. Falta cabeça, falta lógica, falta racionalidade. É subhumano. A ignorância é grande demais. Isso é que nós chamamos de fanatismo religioso. Você está entendendo? Que é uma das piores coisas que tem na Terra atualmente. É a toxicomania e o fanatismo religioso. Arranja coisa. O assédio interconsciencial sempre existiu. Mas atualmente, a toxicomania está como nunca houve na história humana. E o fanatismo religioso cria mais problema do que tudo. Esse negócio do homem-bomba, o tanto de gente que morre nos processos dessas explosões.
A explosão tomou conta da Terra. Nunca houve tanta explosão. Essa hora, quantos estão matando? É só pega o Globo News. Todo dia tem gente que está morrendo. 40, 60 e 200 feridos. Então, isso é banal. Não há comentário do Globo News sobre isso mais. Eles não fazem, já banalizou. Isso é comum. Irmãos estão matando uns aos outros. Bagdá, por exemplo, um bairro mata o outro. Essa é a realidade nossa que está aqui. Agora você pensa bem, né? O que não tem de consréu nisso tudo, né? Consciência reurbanizada, consciência. Está cheio. Como é que fica isso? Professor, o comodismo também é uma característica aqui. Hein? O comodismo também, porque às vezes é muito mais fácil eu depender ou esperar que um divino resolva meus problemas do que enfrentar a coisa de forma... Mas aí tem uma série de condições. Tudo isso faz parte. Religião é uma bomba, companheiro. Outra questão aqui... E hoje ela ficou literal. As religiões hoje são bombas, explosivas. Só voltando um pouco atrás também, aquele debate que você falou aí com o Paulo Coelho e outras pessoas, ele está disponível na internet? Tem algum lugar que eu consiga acessar? Eu só tenho isso como um filme. Eu tenho esse filme guardado, não sei aonde, parece nos meus lá. Okay. É que os meus precisam de mexer nisso, eles não estão trabalhando. Eu tinha só 900 filmes das minhas palestras e cursos. 900. É muita coisa. Isso aí dá para ser mexido. Hoje em dia, como eu estou falando coisa mais avançada, eu não gosto de voltar no primário, mas esse aí é dos primários. Eu tenho isso guardado, tem documento. Que eu documentava tudo no dia. Tem um programa de televisão da Silvia Popovic, que está esse pessoal todo, está gravado. É gravado, é um programa de televisão. Você acha na internet, Silvia Popovic, mas esse meu não é da Popovic, né? Daquela minha amiga do Rio. Campos, daquela moça da TV Educativo, isso. Não, é a outra moça da TV Educativo, uma moça amiga do Val. Ela fora de série. Eu fui a vários programas dela para debater assunto. Agora, esses dias mesmo o Paulo estava na televisão, agora fazendo uma entrevista bem recente, falando sobre Jesus Cristo e a grande admiração que ele tem. Tem. Por essa ele abençoa todo mundo que é preciso para ganhar dinheiro, né? Praticamente um popstar. Ele abençoa os judeus, Jesus Cristo, tudo. Ele procura a complacência. Complacência religiosa. Abençoa os milagres, abençoa os processos da magia. Principalmente da magia. Tudo que você pensar, ele abençoa. Tem que abençoar, né? É o jeito, né? Professor, aqui na letra A, por favor. Pois não. Pode falar. Professor, eu gostaria de fazer um comentário sobre... Bom, professor, em tertúlias passadas aí, eu acabei escutando como teletertuliano, que o senhor potencializa o seu laringo chakra por causa da barba. E eu gostaria de saber, assim, se tem alguma técnica especial ou algumas técnicas... Deixar a barba crescer. Não para o laringo chakra, mas para diminuir essa ansiedade através do cardio chakra. Não, no seu caso, que eu conversei com você, isso aí não vai resolver, não. A única coisa que eu vejo é o seguinte, no seu caso, agora, aí eu tenho que perguntar, excelentíssima senhora, sua esposinha que está aí sobre isso, você acha que ele é muito falão? Para mim, ele fala sem parar, não é assim? Não é o jeitão dele? Isso aí vai te ajudar. Falar mais? Falar menos. Você vai apurar o processo da fala. Expandir a energia, professor. Porque eu vejo que eu estava escutando ele falar, vocês lá com a minha mulher, lá com o negócio do gato, ele não parou um minuto de falar. Até as coisas que a Graça estava falando, ele continuava falando. Eu vi. Eu estava lá na outra... Está no meu escritório lá, arrumando os papéis para vir para cá, e eu vi isso. Então, por isso eu falei assim, esse é o laringo chakra dele. A sua ansiedade, ela se comunica no laringo chakra. Nessa questão, a barba pode ajudar a você depurar o processo da comunicação. Isso é um fato. Entende? Sim. Sobre isso, sim. Agora, eu preciso de ver se você tem barba, né? Eu não vi. Eu já deixei outras vezes. Já deixou? Já. Pois é. Sobre esse aspecto, ajuda. Outra coisa, também, você vai aumentar seu tempo de trabalho.
Porque você não vai gastar tempo de estar cortando aí os pelos da cara. Viu, professor? Eu tenho uma outra questão. Por exemplo, naquele livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, sim, que eles citam muito Maria de Nazaré, Jesus Cristo. Sei, mas aquilo é de base portuguesa. Não, mas eu gostaria de entender assim, professor. Se, por exemplo, devido ao excesso de pensenes feito por consciência e consciência sobre uma determinada pessoa, uma determinada personalidade, essa personalidade não ficaria mais potencializada daí, devido a receber tantos afluxos de pensamentos, de pensenes? Não, isso tudo é dispersivo com o tempo. Por exemplo, Jesus Cristo não atende tudo que eles pedem, a oração em cima dele, tem outras coisas que tomam conta, sim, não tem nada disso. Entendi. É igual Bezerra de Menezes com o processo de espiritismo. Não é o Bezerra que vai atender o povo, ele nem está ligando para isso, ele está cuidando da vida dele, do destino dele. Não tem nada disso. Isso tudo defasa. Você está entendendo? Entendi. Não é assim, não. Então, tem muita bobagem nisso. É o processo de faz fama, deita na cama. Isso tudo é besteira, muita ilusão tem. Certo. Fama, celebridade, é um problemão isso aí. Entende? Não corresponde às realidades do processo da energia. Isso defasa. Muito obrigado. Professor, aqui na A, por favor. Aqui. O senhor comentou anteriormente as várias linhas que deram origem em algumas escolas. A minha pergunta é, com base na conscienciologia, o que o senhor me diz disso? Existe alguma coisa nesse sentido? Qual que é a viabilidade disso? E o que o senhor considera preponderante inicialmente para que se torne uma realidade, vamos dizer, se não existir? Não, o problema todo é o seguinte, deixa eu explicar. As coisas que nós trabalhamos na parte básica, vamos dizer, os princípios da conscienciologia, isso aí é baseado em processos de vidas anteriores. Não só minhas, como de gente que já evoluiu mais do que eu. Eu estou apenas transmitindo esse princípio para quem já tem olhos de enxergar e ouvidos de escutar. Você está entendendo? São esses que nós chamamos que fizeram curso intermissivo. O resto não interessa. Eu não me preocupo depois que eu dessomar, o que vai acontecer, quem é que vai tomar conta disso, o que é que vai dar, não interessa. O que interessa para mim é fazer o grafo pensene. É eu escrever isso aqui e deixar escrito para, se ninguém levar a coisa adiante, eu vou levar na próxima vida devido ao auto-revezamento. Agora, o que se passa? Sobre doutrina, instituição, tudo isso aqui é secundário para mim. O que interessa é a ideia em si, e você vivenciar essa ideia. Agora, o processo de expansão disso não está na minha mão. Isso faz parte da Reudex. Eu sou apenas um elemento que está ajudando. Estou levando o meu tijolo para fazer a construção. Mas tem muita gente trabalhando nisso. E não adianta vir contra isso, porque não tem jeito. É a era dos serenões. É a era da reciclagem da terra. Tem que mudar e colocar a escola na frente do hospital. Não interessa quem for dar dor de barriga, quem chorar, quem gritar, não interessa. Isso vai ser feito, como já foi feito, numa série de planetas por aí afora, não é só aqui na Terra. Então, é um processo de favas contadas, está tudo feito. Agora, você não vai ver eu falar do jeito que o povo está querendo lá em Goiás que eu falasse, que todo mundo vai ter que vir aqui comer na minha mão. Não, eu não acho nada disso. Eu não sou dono da verdade, não sou cura-tudo, nada disso. Outra coisa, não quero convencer ninguém. Eu dou a ideia. Você está entendendo? Eu informo. Agora, o que se passa? Eu sou convicto desses princípios. Eu vivencio esses princípios. Eu sou sério com essas ideias. Eu não estou brincando com isso. Outra coisa, não quero impor isso em ninguém. Você está entendendo como é que é? Claro. O meu negócio é o seguinte, não quero fazer persuasão a ninguém, não quero convencer ninguém. Agora, vamos trabalhar e faça a divulgação da palavra, porque esse é o que a gente precisa, é o princípio. Esse é que é o caminho. Agora veja, para chegar aqui, para eu ser assim, e não ser mais um dentro do processo religioso, você já viu o que eu já não passei, né? E eu não esqueci. As minhas vidas anteriores eu não esqueci. Agora o melhor da história é que muitos daqueles que me puxaram o tapete, que acabaram comigo, me degolaram, me queimaram, fizeram o diabo,
Estão todos aqui comigo. Isso é o máximo. Hoje todo mundo ri. Mas esse negócio era dramático, era terrível. Hoje todos nós rimos. Estamos vivendo a época da gargalhada. 200 barrigadas de riso por vocês. O negócio todo é esse. Sim. Então você pensa bem. Na minha condição são favas contadas. Eu não tenho jeito de perder. O meu negócio não tem perda. Não há perdologia nele. Não tem jeito. Você está entendendo? Nessa altura dos acontecimentos é que eu falo isso. Antes eu não podia falar, porque ainda não tinha nada feito. Hoje já tem. Nós agora vamos fazer a enciclopédia. A enciclopédia são 8 volumes. São 7.200 páginas. São 8 volumes encadernados. Nós vamos encadernar e eu vou levar para os meus colegas de medicina, os que estão vivos, que vão aparecer lá no jubileu. São 25 comigo, né? 24, eu tiro. São 24. Nós vamos levar os 8 volumes e dar para cada um deles, que eu quero, para mostrar o que é que eu tive fazendo esses anos todos que eu não encontrei com vocês. Meu negócio é esse. E a enciclopédia é bem o resumo da minha vida nesses 50 anos. Entende? Agora, o que se passa? Ainda é um conjunto disso aqui. O total, por exemplo, que nós vamos dar são 1.800 verbetes desse tipo aqui do de olho. É isso que são os 8 volumes, dá mais ou menos 1.800 verbetes. Agora, muita coisa tem que ser feita nesse processo. E a pessoa tem que vir aqui e meter o pau, criticar, desancar com o texto, para ela aprender. Ela não pode ler isso aqui e ir aceitando. Até ela aceita qualquer coisa. O problema é a pessoa vivenciar alguma coisa que mexer com ela. Mexeu, ela deve vivenciar, experimentar e ver se valeu. Senão, não adianta. Agora, nós não queremos convencer ninguém com isso. O problema é informar. Convencimento é a própria pessoa que faz. Agora, para chegar nisso, já pensou quantas vidas já não se passaram? O povo fica pensando que eu mexo com o estado vibracional nessa vida. Eu já mexi nisso antes. Eu já sabia um monte desse princípio todo em outras vidas. Agora, o meu negócio, que eu tenho lucidez até hoje, que eu sei, o meu negócio começou faz 900 anos. Foi em 1100. Em 1100 eu comecei a ter o conjunto de ideias que hoje nós temos aqui para isso. Agora, de lá para cá, eu tive uma serenona que me ajudou demais e tem um evoluciólogo que me ajudou, fora um monte de amparadores. Eles me ajudaram, eu sou grato a eles. Os dois eu falo neles desde que eu sou criança. Eu falo nesses dois, é o transmentor e a monja. Eu falo nesse povo desde pequeno. Eles têm me ajudado demais. E não foi só nessa vida, vidas anteriores. Agora, tudo para mim, eu sou tranquilo. Quem vive comigo sabe como é que eu sou. Procuro exemplificar aquilo que eu posso. Não acho que eu sou nada de serenão, nem evoluciólogo, nada disso. Eu já quebro meus galhos para fazer tenentes, por exemplo. Eu já sei. Já quebro meus galhos para fazer desassédio. Eu já sei. Já quebro meus galhos para fazer até mega euforização. Isso tudo eu sei. Mas é mais ou menos por aí o meu limite. Tem muita coisa que a gente tem que aprender. Eu sei, está tudo aí na frente. É muita vida que eu tenho pela frente, igual vocês. Agora, eu sou consciente disso. Eu admito isso. Eu estou me preparando para isso cada vez mais. Entende? Claro. E é isso que eu falo para o povo. Eu informo é isso. Quem quiser pega, quem quiser larga, esqueça. Entende? É aquilo que eu estava falando aí antes. É muito bom quando a pessoa chega e viu. Não estou de acordo com isso. Então ela dá o tchau, a gente dá tchau para ela, a gente deseja tudo de bom para ela, a gente tem que respeitar a situação dela. E ela respeita da gente. Então ela vai por um caminho, você vai por outro. Acabou. Isso faz parte do serviço. Outra coisa. A Terra tem muita consciência. Você tem que trabalhar com aquelas que já entendem um pouco você. Aquelas que não entendem, você deixa para lá. Vamos ver o que vai dar. E aquelas que são muito superiores a você, não adianta também você querer só viver com essa, você não vai conseguir. Você tem que viver desde a árvore, desde a planta venenosa, até a hiena,
o tigre, o leão, e também o mega assediador, o genocida. Isso faz parte da vida. A evolução é assim. Então, vamos trabalhar, vamos ver o que dá. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que não reclamo nada. Eu acho que eu tenho até demais, recebo demais. Só de ter todos os amigos que eu tenho que vêm para me ajudar nesse trabalho é o máximo. Você já pensou? 607 pessoas vieram para Foz e trocaram a residência e domicílio, vieram morar aqui em Foz para trabalhar comigo com a enciclopédia. Eu não chamei, a maioria das pessoas não tem nada a ver com isso. Foi tudo espontâneo. Agora, você vai me perguntar, quem é que atraiu esse povo? Foi eu? Foi a minha careca? Meus belos olhos? Não. O problema é o princípio da descrença. O princípio da descrença é o elemento mais atrator que nós temos dentro da conscienciologia. Isso do ponto de vista teórico, filosófico. Agora, do ponto de vista prático, é o estado vibracional. Uma pessoa que descobriu o estado vibracional, todos os outros fenômenos ficam secundários. O estado vibracional supera, ultrapassa e sobrepuja tudo isso. A pessoa tem que entender, e ela demora. E outra coisa, não adianta você querer fazer estado vibracional para os outros. É ela que tem que fazer, ela que tem que provar para si mesma. O processo todo é pessoal. Por isso que tem o princípio da descrença. Então, o princípio da descrença, ele é chancelado claramente pelo estado vibracional. O estado vibracional vem mostrar para a pessoa a força, o poder da vontade, o poder da intenção que ela tem. Isso ajuda demais. Você entendeu, né? A diferença aí. Sim. Agora, ó, professor, eu abençoo todo mundo. Estou em paz com todo mundo. Eu nunca fiz inimigo por mim, com a minha intenção. Nunca. Nunca desejei a morte de ninguém apenas por desejar a morte. Nunca. Você está entendendo? Sim. Minha intenção é boa. Agora, é um monte de gente que não nos entende, nem vai poder entender. Exato. Isso faz parte do serviço. Você está entendendo? Você tem que superar, entender e perdoar. Eu venho brincando aqui com meus amigos. Todo mundo está perdoado. Qualquer bobagem que vocês fizerem comigo, vocês estão perdoados até o ano 3000. Deus fala, até o ano 3000, que eu vou mostrar. Vai ter muita coisa até lá. Agora, eu falo o seguinte. Depois do dia 31 de dezembro do ano 3000, de manhã, então nós vamos acertar as contas. Vamos ver como é que está a interprisão grupo kármica. Quem é que está devendo quem? Aí sim, aí é que nós vamos ver. Em vez de perdão, vamos ver a interprisão grupo kármico, que é o ideal, né? Tem mais uma questão, professor. A evolução, ela é clara, acho que para muitos, que é inerente a um processo, né? Eu acho que a gente evolui até se não quiser. Né? Não tem jeito. E outra coisa também, você não tem fiscalização e nem imposto que o povo esteja olhando você para você evoluir, não. Isso é espontâneo. Isso se dá intimamente pelas próprias funções e órgãos que você tem de manifestar. Desde o seu holossoma até o corpo humano. Tudo é assim. Então, isso funciona incitamente dentro de você, o tempo todo. É intrínseco. A educação também ela tem passado por várias modificações nesse sentido. Não, então a educação formal, eu digo, na reeducação. Isso tem que chegar agora na reeducação. Nós falamos o que o senhor considera atualmente que estaria mais nesse sentido da reeducação? Não, tudo é reeducação. Ah, certo. A base. Professor. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 108 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 41 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 4 recados. A mim, curso 40 manobras, Cadixa, SP2, Enfoz, Marcos, Cineclube, Júlio, Semana da Reeducação. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar aos tertulianos e aos teletertulianos para participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É a segunda edição desse curso e vai acontecer agora em um único módulo, aqui no CEEC, nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro.
O professor é o EPICOM Mário Oliveira, e esse curso se destina a todas as pessoas que desejam melhorar o seu domínio energético através do exercício básico das manobras energéticas voltadas para o uso interassistencial. Esse curso, até o final do mês de agosto, se for feita a inscrição, ele sai por apenas R$ 300, podendo ter descontos adicionais se forem feitos mais de um curso do mês de dezembro. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar os tertulianos e os teletertulianos para participar do ECP2 de Foz do Iguaçu, que vai estar ocorrendo no período de 24 a 26 de setembro. O EPICOM vai ser o professor Alexander Stein. Nós gostaríamos também de lembrar a oportunidade de estar participando desse curso. O ECP2 de Foz do Iguaçu, ele ocorre só uma vez por ano. Além de que a importância da gente estar participando dentro de um campo que potencializa o processo de desassédio, da assistência dentro de um trabalho de assistência pessoal, mas também aqui em Foz do Iguaçu, dentro de um trabalho de interdependência, dentro de um trabalho de Max Proex grupal. Convidamos a todos, e as inscrições podem estar sendo feitas na recepção do CAEC e também do IPC. Maiores informações no 3525-2652 ou 2102-1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar, em nome da Reaprendência, para a primeira semana da Reeducação Consciencial. Os folders já ficaram prontos, a programação está fechada agora, e as turmas já estão abertas para inscrições, tá? Dentro dessa semana, só para dar uma visão geral aqui da Semana da Reeducação, são várias atividades dos dias 8 a 16 de outubro. Ela inclui o feriado lá do dia 12 de outubro. Então, é também a Semana do Professor. Nós teremos aqui uma série de atividades para formação docente em Conscienciologia. Nós teremos aqui uma qualificação docente, curso pré-aula, oficina de plano de aula, MBE para professores de Conscienciologia, e também uma série de atividades e conferências sobre educação. Então, no dia 11 e 12, teremos 14 apresentações e 3 debates sobre educação, pesquisadores históricos, pensadores da educação. E também, todas as noites, a partir de segunda-feira até sexta-feira, nós teremos também palestras gratuitas sobre temas que envolvem a educação. Durante essa semana e na próxima semana a gente vai divulgar com maiores detalhes cada um desses eventos. Para quem quiser, esse folder está disponível aqui na sala da tertúlia, do tertuliário, aqui na saída. Também vai ser entregue lá para quem está no complementário, o folder. E maiores informações podem ser obtidas ou na página da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou então na recepção do CAEC. O telefone da recepção do CAEC. Obrigado. Oi, 2 recados pelo discernimento, rapidinho aqui. O primeiro é que a gente está reativando e ativando a área de recreação lá. Tá? Hoje reestreia o gramadinho que tem lá, de futebol. A gente vai fazer uma recreação com os funcionários para integrar mais as pessoas, tudo de brincadeira, sem belicismo. Quem quiser, às 4 horas da tarde. Eu trouxe também material de ping-pong, vou pedir para o pessoal da IAC até para me ajudar, com mesa e tal, né? Que eles conhecem bem. Vai ter vôlei também, uma série de coisas, né? Para quem quiser conhecer lá. E o outro recado, gente, é que infelizmente, pelo menos a princípio, está cancelada a sessão de amanhã do Cineclube. Tá? Amanhã eu dou mais informações, mas por causa do estado da sala lá nosso. Tá? Amanhã eu volto a comentar se a gente for ter a sessão. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é padrão sempiterno, especialidade holomaturologia. Obrigado e boa tarde a todos.